Todo martírio verdadeiro nasce do amor. Ele não nasce do ódio. Ele não nasce do ódio aos perseguidores. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 26, ao capítulo 16, versículo 4a. Meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do Evangelho de hoje nos convida a abrirmos o nosso coração para as palavras de Jesus. Mas logo de início, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nesse tempo pascal, vai nos ajudando como preparação para escutar as palavras que o Senhor Jesus sussurra ao coração dos seus discípulos, preparando-os para enfrentar o escândalo da sua paixão. Este diálogo entre o Mestre e seus discípulos se torna uma oportunidade para abrir espaço a um novo princípio de presença, a vinda do Espírito Santo. Nesse ponto do caminho, a liturgia nos apresenta 3 elementos centrais da vida cristã: o coração que se abre, o espírito que testemunha e a coragem na perseguição. Uma coisa parece clara: o encontro com o ressuscitado não pode deixar de dar à própria vida pessoal um rumo absolutamente novo, cuja principal característica é ir ao encontro dos outros com confiança e na certeza de ter algo para partilhar antes mesmo de ter algo para anunciar ou doar. As palavras do Senhor ressoam em seus corações como um convite. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. As palavras do Senhor, elas não nos deixam espaço para ilusões ou para superficialidades. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Aliás, virá a hora em que quem vos matar julgará prestar culto a Deus. São João, capítulo 16, versículo 2. Na primeira leitura, nós lemos que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela aderisse às palavras de São Paulo em Atos dos Apóstolos 16, versículo 14. A ação decisiva não parte de Paulo, mas do Senhor. O verbo grego usado aqui é o dienoixen, que significa abrir completamente ou desvendar. O mesmo termo é usado em Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu a mente para que compreendessem as Escrituras. Esse abrir é mais do que uma compreensão. É penetração espiritual, é iluminação. Aqui o coração de Lídia se torna ícone da igreja, que não começa a missão falando, mas escutando, não instruindo, mas escolhendo. Em Lídia, nós vemos o primeiro fruto de uma missão guiada pelo Espírito. A fé como resposta livre à iniciativa divina. Antes de tudo, é necessário que o coração seja tocado por Deus, porque o homem não pode crer sem que antes o Senhor lhe tenha falado ao coração, dizia Santo Agostinho. No Evangelho, Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo Paráclito. Ele é o Consolador, o advogado, aquele que é chamado para estar do lado como advogado, consolador, defensor, mas ele não apenas consola, ele testemunha. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim e também vós dareis testemunho. O verbo grego para testemunhar é o martireu, o mesmo de onde deriva a palavra mártir, aquele que dá a vida, aquele que testemunha com a vida. Não se trata de ideologia nem de argumentação, se trata de testemunhar uma verdade que se torna carne, uma verdade que se faz história, sangue. Santo Irineu de Lyon, no texto contra os hereges, ele dizia que sem o Espírito, Deus está longe. O Cristo permanece no passado, o Evangelho é letra morta, a missão é propaganda, a liturgia é teatro. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos dizer que a missão cristã não é proselitismo, é testemunho. E quem testemunha deve antes
ter sido testemunhado pelo Espírito, como Lídia. Primeiro ele fala no íntimo, depois somos enviados a falar no mundo. Jesus prepara os discípulos para um paradoxo terrível. Serão perseguidos por aqueles que acreditam estar adorando a Deus. Virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. O termo grego para o culto é latreia, usado na Septuaginta, na Bíblia dos 70, em grego, e na teologia de São Paulo, para designar o culto verdadeiro prestado a Deus. A tragédia da perseguição religiosa nasce de uma fé sem Pai, de uma fé sem intimidade, sem o Espírito. E Jesus diz claramente: fazem isso porque não conheceram nem o Pai nem a mim. São João capítulo 16, versículo 3. Veja, quando se perde a face do Pai, a religião degenera em sistema, se torna moralismo ou até violência. Somente quem experimentou o amor filial de Deus pode testemunhar sem julgar, servir sem impor, morrer sem odiar. Lembremos-nos que o Espírito que abre corações ainda hoje sopra. Ele continua a agir na oração simples, na escuta silenciosa, na coragem humilde dos que testemunham sem medo, como nos ensinou o Papa Francisco. Nós evangelizamos não por obrigação, mas por transbordamento. Abramos o nosso coração como Lídia. Escutemos o Espírito como os apóstolos. Testemunhemos com fé, mesmo quando o mundo se fechar. E assim, como o rio de Filipos, a água viva do Evangelho continuará a correr, levando vida nova onde antes havia apenas costume ou desespero. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.